Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para discutir mais uma semana de conteúdo do PET 3 segundo ano. Desta vez a semana 2, trabalhando termoquímica e explicando de certa forma algo de suma importância que está ligado estreitamente, diretamente com termoquímica, que é o cálculo de quantidade de energia envolvido em transformações de natureza química. Pois bem, nessa aula nós trabalharemos com vários aspectos relativos à energia, especialmente cálculo matemático de quantidade de energia. Pois bem, para discutir esse conteúdo que está ligado à termoquímica, nós precisamos dar condições para a compreensão de vários aspectos. Como que se dá a medida de quantidade de calor? Que equações nós podemos usar no cálculo dessa quantidade de calor, no qual a gente usa aqui a letra Q maiúscula, que se refere simbolicamente a calor, na discussão que nós iremos trazer, ok? Que grandezas físicas estão envolvidas nesse cálculo? Essas grandezas físicas podem ser massa, volume, distância, energia, temperatura. Quais são essas grandezas? E vamos apresentar uma das grandezas envolvidas, que se trata do calor específico de materiais. Materiais que podem sofrer uma transformação química absorvendo ou liberando energia, e que cada material tem a sua capacidade de elevar uma temperatura de acordo com a sua massa. Essa capacidade de elevar a sua temperatura de acordo com a sua massa nós chamamos de calor específico. Que tanto de energia eu preciso para aumentar em 1 grau a temperatura, de 1 grama de água, por exemplo. Isso daqui, pessoal, traz muita similaridade com o que provavelmente vocês estão vendo no conteúdo de física, ou provavelmente vão ver. Acredito que vocês estão trabalhando com espelhos ou conteúdos relativos a espelhos, beleza? Então nós vamos trabalhar equação, grandezas, uma característica própria que é o calor específico, e vamos trazer na discussão unidades que se referem ao calor, ok? Pois bem, então nessa parte da aula nós trabalharemos com esses pontos: joules, quilojoules, caloria, quilocaloria. São as 4 expressões, mas dentro do Sistema Internacional de Unidades nós temos joule e calorias como as duas principais. Então fiquem de olho nessas unidades que vão aparecer diretamente na nossa discussão, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar com a parte introdutória. Na parte introdutória, pessoal, eu trago a discussão, conforme o material do PET, de que certas transformações, como no caso da queima de uma vela ou do congelamento da água, conforme vocês podem ver aí nas duas imagens, trazem a noção de que transformações são essas. Transformações que precisam de liberar energia ou que precisam absorver energia, aumentando a energia do meio externo ou diminuindo essa quantidade de energia. Pois bem, esse aumento de energia provocado pela queima da vela ou a diminuição da quantidade de energia provocada pelo congelamento pode ser medido, pode ser calculado. Então nós estaremos medindo a quantidade de energia liberada ou a quantidade de energia absorvida. Para isso, precisamos entender que a quantidade de energia se refere à quantidade de calor. E esse calor é diretamente proporcional a 2 grandezas físicas. Quais são essas grandezas físicas? A massa da substância em questão, que vamos designar de M, e a diferença de temperatura. Onde que está a diferença de temperatura? Pois bem, eu vou usar aqui nesse caso
a situação da vela, né? A vela, antes de ser acesa, ela continha uma temperatura muito baixa. Como era um material imóvel, intacto, correto? Estava conservado nas suas características, uma massa branca e uma ponta de cordão no início. Agora, se eu acendo essa vela, a temperatura dela já passa a mudar. A temperatura antes de acender e a temperatura depois de acender. Essa é a diferença de temperatura destacada nesse ponto. Variação da temperatura do antes e o depois da transformação. Essa diferença vai fazer sentido no cálculo de quanto de energia foi liberada ou foi absorvida. Por quê? Porque nessa situação aqui do congelamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a água líquida perca energia para acontecer o congelamento. Mas se for o contrário, a água líquida, a água sólida, tá? Ela precisa absorver energia para se tornar líquida. Então vamos fazer uma correção. Para o processo ser endotérmico, eu teria que considerar o descongelamento da água, ok? Então, ficamos atentos a essa questão. Pois bem, nós temos aqui a relação matemática que expressa a medida de quantidade de calor. Qual é a relação matemática? Quantidade de calor é diretamente proporcional à massa do objeto e a variação de temperatura sofrida por ele no processo endotérmico ou exotérmico. Detalhe, cada material, vela ou água, possuem um calor específico. E neste caso, eu preciso dar ideia para vocês do que é calor específico. A primeira ideia está relacionada às unidades. Massa em gramas. Calor específico envolve 3 unidades, calorias, por grama e multiplicado por temperatura em graus Celsius. E a variação da temperatura em graus Celsius também. Ok? Então, o que é calor específico? Vamos explicar isso daí com mais detalhes. Vejam, calor específico é uma propriedade para cada substância ou material. É uma propriedade que varia em seu valor. E esse valor corresponde à quantidade de energia. Por isso, quando fala quantidade de energia, a sua primeira unidade é caloria. Para elevar em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. Então vamos pegar aqui o caso da água, que é a primeira substância que aparece aqui. É 1 caloria que é necessária para mudar em 1 grau Celsius a sua temperatura em função de uma massa de 1 grama. Então vamos explicar certinho aqui, ó. 1 caloria para cada 1 grama elevando em 1 grau Celsius a sua temperatura. Pegando um outro material, vou pegar, por exemplo, aqui o vidro, tá? Pela distância. Qual que é o significado dessa expressão? São 0,16 calorias para mudar a temperatura de 1 grama e essa mudança seja de 1 grau Celsius. Eu vou pegar um outro material, o alumínio. São necessários 0,21 calorias para mudar a temperatura de 1 grama em torno de 1 grau Celsius também. Então veja bem, a quantidade de massa e temperatura a ser elevada é a mesma, 1 grama, 1 grau Celsius, porque está
por grama vezes graus Celsius. Agora, a quantidade de energia varia de material para material. Água, 1 caloria. Alumínio, 0,21. Vidro, 0,16. Dá para a gente pensar que tem materiais que precisam de mais energia para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama do que outros. Qual material que precisa de mais energia? Óbvio, aquele que está em primeiro lugar desta tabela. Ao observar o material ouro, né, ele basicamente é o último. 0,03 calorias para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de ouro. Beleza, pessoal? Então, calor específico é uma propriedade de alteração de temperatura de 1 grama que corresponde à quantidade de energia necessária. Então, cada material tem a sua energia. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos as unidades referentes à energia para haver transformação química, seja absorção, seja liberação. Tomamos cuidado com as principais: joules e caloria. A unidade joule é a unidade de energia conforme o sistema internacional. Já a unidade de caloria é uma quantidade de energia fornecida para essa alteração do calor específico. Mas lembrando que caloria é uma expressão de energia também, no qual se refere à energia liberada pelos alimentos. Portanto, aqui temos calorias e quilocalorias. Por quê? É algo correspondente. Quando a gente fala quilo, o K é uma expressão que se revela a seguinte situação: 1000 vezes alguma coisa. Então, 1 quilocaloria é equivalente a 1000 calorias da unidade básica. Correto? Voltando, joules ou quilojoules. 1 kJ é a mesma coisa de 1000 joules. Mas o 1000 joules eu posso expressar na forma de potência de base 10, que corresponde à multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10. São 3 números 10. Então, dessa forma, 10 elevado à terceira. Ou simplesmente 10, quando eu conto quantos zeros eu tenho aqui, 3. 10 elevado à terceira joules. Ok? Então, 1 kJ é 1000 vezes maior do que uma unidade de joules. Tomamos cuidado com essa relação, pessoal. Outra coisa extremamente importante que eu já vi na prova do Enem, tá? Cuidado com essa relação aqui entre as duas unidades. Entre joules e caloria ou caloria e joules. Tá certo? Por quê? Porque, de uma certa forma, aparece muito essa relação quando se trata de alimentos. Eu vou sublinhar aqui para vocês, ou circular, essa relação aqui, ó, nos alimentos. Quantidade de quilocalorias em relação à quantidade de quilojoules. Como é que eu faço a conversão? 1 caloria de energia equivale a 4,18 joules de energia. Então, todos os dois trabalham energia. Apenas busca-se a equivalência entre essas unidades. Beleza, pessoal? Vou trazer para vocês aí cerca de 3 exercícios para que a gente possa raciocinar, discutir e aplicar tal conhecimento. Aqui nós temos um resumo básico, mas é quase que o suficiente para trabalharmos com as 5 atividades da semana 2. Pois bem, primeira atividade de exemplo. Entre as substâncias relacionadas abaixo, qual delas necessita de maior quantidade de energia para aumentar sua temperatura em 10 graus? Considerando que elas têm massas, né, os materiais, massas iguais. Pois bem, nós temos aqui água, nós temos alumínio, nós temos etanol, nós temos ferro. O que nós podemos observar?
Aquele que tiver o maior calor específico representa a maior quantidade de energia em joules para elevar a temperatura de 1 grama, elevando em 1 grau Celsius. Vou chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, pessoal. Joules multiplicado por gramas elevado a -1 multiplicado por grau Celsius elevado a -1. Isso aqui seria um expoente, né? Uma potência negativa, mas ela representa a sua volta, né? Na forma de uma fração. Então, -1 dividido por gramas. Gramas elevado a -1 dividido por gramas. Multiplicado, grau Celsius elevado a -1. Então, é divisão por grau Celsius. Tá certo? Aqui você tem valor igual a 0, se fosse levar um exponencial, ó. Tá certo? E quando você passa ele de fração para uma forma inversa, eleva-se a -1. Então, é a mesma correspondência. Beleza? Agora, respondendo a pergunta, se massa de água, se massa de alumínio, massa de etanol, massa de ferro são iguais, eu não tenho alteração, né, na forma de observar. Eu vou olhar apenas calor específico. Ah, professor, mas vai alterar em 10 graus. Pois bem, é 10 vezes mais, porque ali é para 1 grau Celsius. Aqui é para 10 graus, então basta multiplicar por 10. E eu quero elevar de 0 a 10, ou de 10 a 20. Ok? Mesmo assim não perde esse sentido. Aquela que eu vou ter maior quantidade de energia, que eu vou ter que gastar mais energia, é aquela que tiver maior calor específico. Então, quantidade de energia é diretamente proporcional a calor específico. Quem tem maior calor específico? A água. Quem é o próximo da lista? Etanol. Quem é o terceiro? Alumínio. E quem é o último? O elemento ferro. Então, quem precisa de maior quantidade de energia? Aquele que tem maior calor específico. Beleza? Próximo exercício. Agora nós temos uma questão objetiva para encontrar uma possibilidade. A Universidade Federal da Bahia diz o seguinte: em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas, pode-se afirmar. Quando pede para afirmar, afirme corretamente. A queima da parafina de uma vela exemplifica um processo endotérmico? Pelo contrário, né? Exotérmico. Porque libera energia. Ok? Vaporização da água. O que é vaporização da água? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Eu altero um material do estado líquido para o gasoso, fazendo com que ele absorva energia. De uma piscina pela ação da luz solar. Exemplifica endotérmico? Endotérmico, absorção. E para isso acontecer, é a absorção. Eu tenho que absorver energia para alterar minha temperatura para mais. Então, por enquanto, letra B. A combustão do álcool hidratado. O que é a combustão? Queima. Se eu queimo o álcool, ele absorve energia ou libera? Boa pergunta, né? Aqui no final fala que é um processo endotérmico, mas na verdade é exotérmico. Na letra D, a formação de um iceberg a partir da água do mar exemplifica um processo endotérmico. Iceberg, água líquida para água sólida. Eu tenho que fazer com que a água líquida perca energia. Perder energia não é a mesma coisa que absorver. Então é um processo exotérmico. O valor de ΔH de uma transformação depende exclusivamente do estado físico dos reagentes? Não depende de estado físico.
Depende da energia de quem? Dos reagentes e dos produtos. Beleza, pessoal? Então, letra B. Agora, nós temos aqui a última atividade de exemplo. Qual a quantidade de calor? Quantidade de calor que sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para passar para 200 graus Celsius. Aí considere o calor específico do ferro em 0,119 calorias para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama. Então vamos lá? Qual é o conjunto de dados que nós temos? Quantidade de calor, precisa calcular. Temperatura inicial da barra, temperatura final da barra. Massa da barra. Lembrando, massa tem que ser dada em gramas. Então eu multiplico por 1000. 2000 gramas. Ok? Capacidade calorífica, o calor específico da barrinha de ferro. Aplicando a equação, temos aqui quantidade de calor igual a 2000 gramas multiplicado pelo calor específico da barra. Calculando a variação de temperatura, 200 menos 20. Então, você tem um resultado de 180 que deve ser multiplicado por cada valor. Observe o seguinte, gramas e gramas. Graus Celsius e graus Celsius é eliminado, porque estamos calculando quantidade de energia. Da multiplicação de 2000 por 0,119, 180, 42.840. Tomem cuidado. Se for passar para quilocalorias, divide por 1000. 42,84 quilocalorias. Beleza, pessoal? Então essas são atividades relativas ao conteúdo da semana 2, que eu espero que possa ajudá-los na compreensão da parte de quantidade de energia em termoquímica. Ok? Aguardo vocês na próxima semana com a semana 3. Até a próxima aula.